Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência da Elbor para discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2024. Informamos a todos os participantes que este webcast está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Destacamos que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos também que os participantes verão e ouvirão o webcast durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje realizar alguma pergunta ou necessite de ajuda, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webcast relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Elbor, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Henry Borenstein, presidente da companhia. Por favor, Henry, pode prosseguir. Boa tarde a todos que acompanham a teleconferência de resultados da Elbor. Junto com o nosso diretor financeiro de Relações com Investidores, Leonardo Piloto, e com o Marcelo Bonanata, nosso diretor de vendas, estamos aqui para falar sobre os resultados da companhia referentes ao terceiro trimestre e acumulado de 2024. Encerramos o terceiro trimestre com um valor consolidado de vendas de 494 milhões de reais, sendo que deste valor, 100% corresponderam à comercialização de unidades prontas e em construção. No acumulado do ano, um total de 1,5 bilhão de VGV foi vendido, sendo desses 86% unidades prontas e em construção e 14% lançamentos. Em linha com a estratégia da companhia, não houve lançamento de empreendimento nesse trimestre. Falando das entregas, um total de 3 empreendimentos foram entregues no trimestre, que juntos somaram um VGV total líquido de 449 milhões, sendo todos localizados na cidade de São Paulo, com média de vendas de 94%. Vale mencionar também a realização do evento Só a Elbor Tem, na cidade de Mogi das Cruzes, alcançando 47 milhões de VGV total vendido, registrando mais um ótimo desempenho de vendas. No lado econômico-financeiro, alcançamos uma receita líquida acumulada nos últimos 9 meses de 965 milhões, com margem bruta de 32,3%. O lucro líquido da controladora somou 25 milhões de reais no acumulado deste ano, representando R$ 0,19 de lucro por ação. O índice de alavancagem, medido pela razão dívida líquida sobre o patrimônio líquido, registrou uma redução e alcançou 68,8%, pelos motivos que iremos explicar ao longo desta apresentação. Estamos confiantes na capacidade de integrar os resultados planejados para o ano de 2024, com foco na estratégia de redução do estoque de unidades prontas e em construção, conseguiremos gerar caixa e, dessa forma, reduzir a alavancagem da companhia. Antes de encerrar, gostaria de mencionar que o nosso fundador, o senhor Henrique Borenstein, foi homenageado na edição deste ano do Prêmio Master Imobiliário na categoria Ors Concurso, por sua trajetória de muito trabalho dedicado ao mercado imobiliário. Além disso, a companhia foi reconhecida pelo case W Residência São Paulo na categoria Empreendimento de Uso Misto
com um projeto multiuso e que abriga o primeiro W do Brasil. Agora, o Leonardo Piloto e o Marcelo Bonanata vão apresentar os principais dados operacionais e financeiros da Elbor. É com vocês, Leonardo e Marcelo. Boa tarde a todos, boa tarde, Henry, boa tarde, Leonardo. Agradecer a presença de cada um de vocês. Vamos primeiro, na primeira tela, vamos falar do nosso Land Bank. O nosso Land Bank total e potencial é de 11.207 milhões. A parte Elbor é de 7.813. Eu acho que é importante a gente dizer que nesses últimos meses a gente passou pela revisão que teve do plano diretor, e aqui a gente já está com o nosso VGV ajustado. Nós tivemos vendemos alguns terrenos e principalmente ajustamos aqui algumas contas com o novo plano diretor. É importante dizer que 77% desse Land Bank está localizado na cidade de São Paulo e 23% na região metropolitana. No slide seguinte, a gente apresenta alguns empreendimentos que destacamos aqui para os senhores. Acho que o primeiro terreno que eu queria falar, não só por nós, mas pelo mercado, é considerado um dos melhores terrenos da cidade de São Paulo, que fica na Avenida República do Líbano. É o terreno hoje mais próximo do Parque do Ibirapuera. É um terreno de quase 6 mil metros quadrados, onde é a nossa grande pérola hoje dentro do nosso Land Bank. Depois eu gostaria de destacar também um terreno nos Jardins, de quase 6 mil metros quadrados também, no bairro dos Jardins, entre a rua Lorena e Pamplona, um projeto icônico que nós estamos em desenvolvimento. 2 terrenos no bairro de Higienópolis. Acho que muita gente sabe da complexidade que se tem, principalmente de lançamentos no bairro de Higienópolis, da carência que se tem de bons terrenos e de bons lançamentos novos no bairro, e o potencial que se tem naquele bairro. Nós temos um terreno na Rua Bahia, inclusive com vista para o Pacaembu, e na Rua Itacolomi, com uma esquina icônica. E mais um destaque, o último destaque que a gente quer dizer, é um terreno na Marginal Pinheiros, com quase 25 mil metros quadrados, que a gente está em desenvolvimento. Sem dúvida nenhuma, um novo bairro, é um novo bairro que nós estamos em desenvolvimento para a cidade de São Paulo, como já fizemos em tantos outros. Falando de lançamento, um ano que, como disse o Henry, nós entramos um ano para vender nosso estoque, para continuar nossa estratégia de venda de estoque. Fizemos no primeiro trimestre um lançamento, no segundo trimestre 3 lançamentos. No terceiro trimestre, estrategicamente, optamos por não lançar, para represar melhor. Então, nós tivemos um VGV lançado de 616 milhões, VGV total lançado de 616 milhões. E eu queria já dar um spoiler para os senhores, que nós abrimos no último final de semana, um empreendimento em Mogi das Cruzes, primeira fase de um empreendimento, que é o Elbor Alegria, e foi, não vou dizer surpresa, mas sim colhendo alegria e felicidade, colhendo todos os frutos de um trabalho muito bem feito que fizemos. Vendemos a totalidade do empreendimento apenas um final de semana, e estamos aí já avaliando trazer a abertura da segunda fase, que seria só em março do ano que vem, ainda para esse ano. Então, estamos avaliando com prudência, mas possivelmente já abriremos a segunda fase. Mostrando o potencial do mercado, né? Acho que isso é importante. Falando de vendas contratadas, o Henry já tinha citado, 494 milhões de reais, foi o que nós vendemos no terceiro trimestre, um aumento de 25% em relação ao terceiro trimestre de 2023, uma redução de 7% em relação ao segundo trimestre de 2024, mas nos 9 meses acumulados, nós tivemos 1.469 bilhões vendidos, um aumento de 32% referente ao mesmo período do ano passado. Acho que é uma venda muito consistente
e é bem contundente aqui o que nós fizemos nesses 9 primeiros meses. Falando agora de VSO, nosso VSO, acho que a gente está trabalhando em patamares que faz tempo que a gente não vinha trilhando. Nós tivemos um VSO total de 19% no último trimestre, contra 13% no terceiro trimestre do ano passado e 17,7% no segundo trimestre de 24. E a parte Elbor, 18,8% contra 17% do segundo trimestre de 24 e 13,1% em relação ao terceiro trimestre de 23, mostrando também, mais uma vez, a contundência das nossas vendas. Em relação ao nosso estoque, nós temos hoje um estoque total de 2,3 bilhões de reais, parte Elbor, 1,2 bilhões. 97% desse estoque localizado na região sudeste. Aqui a gente tem um quadro mostrando que a gente passeia por praticamente todos os níveis econômicos, né? Desde o mais econômico até o altíssimo padrão, mostrando a estratégia e como a Elbor navega bem em todos os segmentos. E eu queria destacar que 83% do nosso estoque está em construção. Apenas 17% hoje é o nosso estoque de pronto. Isso é muito importante, a gente já chegou a ter níveis de estoque bem mais elevados. Hoje, 397 milhões é o nosso estoque total de apartamentos prontos. Sendo que, senhores, apenas 84 milhões de reais é o nosso estoque que a gente chama de estoque do legado, onde esse estoque já chegou a ter mais de 2 bilhões de reais num momento muito difícil do nosso mercado. Então, nós estamos chegando bem no final deles e a maioria desse estoque está concentrado no comercial de São Vicente, no finalzinho de Alphaville, que era um hotel que a gente transformou em residencial, e agora em Santos, que é o Stay Santos, que era o hotel que nós conseguimos transformar em residencial e nesse trimestre agora já começamos as vendas de um residencial. Então, nós estamos bem no finalzinho do nosso legado e mesmo no acumulado, apenas 17% do nosso estoque do nosso estoque total é de unidades prontas. Por fim, vamos falar das entregas. As entregas acumuladas dos 9 primeiros meses de 24, nós temos um total de 1,7 bilhões, 1 bilhão 768 milhões de reais entregues no ano, foram 2.237 unidades. E eu acho que uma coisa muito importante a destacar aqui, 89% desses empreendimentos vendidos. Então, mostrando mais uma vez que a companhia vem trabalhando muito forte de vender seu estoque, de chegar o mais próximo possível da totalidade vendida na entrega. Agora eu queria pedir para o Leonardo, para a gente falar um pouquinho, Léo, desses empreendimentos que foram entregues, como é que a gente está na posição dos repasses? Obrigado, Bona. Essa tabela tem uma informação bastante importante, que é a penúltima coluna do lado direito para o esquerdo, onde a gente comenta qual o percentual de unidades que foram quitadas. Acho que aqui é importante lembrar que todas as vezes que a gente entrega um empreendimento, o mercado fica com uma sensação de ótimo, vai entrar bilhões de dinheiro de uma única vez. E a gente tem uma carteira para trabalhar. Nosso negócio aqui, além de vender, é dar crédito. Então, a gente está dando crédito para os nossos consumidores e a gente depois tem que fazer a transferência para os bancos via o repasse. Na média, tudo que a gente entregou até hoje, 70% das unidades vendidas já foram repassadas. Tem 30% ainda que faltam repassar, estão muito bem encaminhadas. Então, aqui é importante lembrar, a gente entregou, repassou bastante coisa, tem 30% ainda para a companhia receber, isso totaliza em torno de 450 milhões de recebíveis que vão entrar nos próximos meses no caixa da companhia, só nesses projetos já concluídos. Pode passar para o próximo slide, página 13. Aqui a gente trouxe também uma informação nova, demonstrando como que a gente vem rampando trimestre após trimestre o nosso valor absoluto em unidades repassadas. O ano passado, no terceiro trimestre, a gente repassou 190 milhões,
E agora, no terceiro trimestre de 24, a gente bateu 511 milhões de reais. É o maior valor que a gente já fez aqui na companhia. A gente trouxe também uma abertura entre equivalência e consolidado, para ficar mais fácil para todo mundo conciliar o que é contábil e o que não é contábil. Tá? Do lado direito, a gente faz uma comparação dos 9 meses. A gente praticamente repassou o dobro nos 9 meses de 24, comparado contra 23. Tá? Então, a gente está aqui bastante empolgado com esse assunto e trabalhando aqui de uma forma bastante intensa para monetizar os nossos recebíveis das entregas recentes. Tá? Podemos passar para o próximo slide, número 14. Aqui a gente detalha para frente. A despeito a gente já ter entregue 1 bi 700 esse ano, a gente tem mais 3 bilhões e meio de reais de VGV, de empreendimentos já lançados, já em obra, e que a gente vai continuar trabalhando fortemente para entregar. Esse ano foi um ano de forte entrega, e o ano que vem também será. O ano de 2025 a gente deve entregar em torno de 1,5 bi de VGV de lançamento, sendo que parte Elbor é 57%, e todos os projetos aqui, na média, estão 70% vendidos. Então, aqui, de novo, uma proxy de entregas / repasse no ano que vem, também vai ser bastante importante e forte de geração de receita para a companhia. Podemos passar para os dados financeiros no slide 16. Aqui eu vou passar rápido, porque alguns slides estão bastante parecidos com trimestres anteriores, então a receita ficou praticamente em linha, a gente cresceu 7% tri contra tri, 8% ano contra ano. 9 meses acumulado, a gente cresceu 4%, então bastante em linha com o que a gente fez em períodos anteriores. Passando para o slide 17, a gente demonstra a nossa margem bruta e líquida, consolidada em 31, 32. A gente vem falando que a gente consegue entregar a margem bruta em torno de 30% de forma recorrente. Os últimos trimestres foram bons em termos de venda, que puxaram essa margem bruta um pouquinho para cima. A margem líquida ficou bastante estabilizada, em torno de 10%. No slide 18, a gente demonstra a margem REF, bastante em linha com o trimestre anterior, de 25,4 para 24,8, e queda em relação ao terceiro trimestre de 23, muito por conta das entregas. Né? Então, se a gente está entregando empreendimentos, esses projetos entregues eles saem da margem REF e ficam tudo no estoque. Então, a gente já falou em trimestres anteriores de projetos icônicos, como o W, que tinha uma margem do estoque bastante alta. Esses projetos de margem mais alta não estão mais aqui na margem a apropriar. Tá? Então, por isso que do terceiro TRI 23 para o terceiro TRI 24, a gente teve essa queda de 6 pontos percentuais. Indo para o slide 19, a gente demonstra os nossos gastos com despesas gerais e administrativas. A gente teve aqui um trimestre bastante em linha com relação ao terceiro trimestre de 23. As nossas despesas cresceram 3%, a despeito da inflação acumulada no período ter sido de 4,5%. E na última coluna, no último gráfico da direita, a gente mostra os últimos 12 meses, um acréscimo de 15%, mas a informação mais importante aqui é que o valor bruto que a gente tem de despesas gerais administrativas frente à receita operacional líquida da companhia está estabilizada. Lembrando que esse é um ano de entregas, de muita obra, então a gente teve que fazer um reforço em algumas áreas aqui, porque operacionalmente a companhia estava bastante ocupada, com bastante trabalho para entregar os nossos projetos. Mas mesmo assim a gente continuou entregando aqui uma receita operacional, um DGA, alinhado com o que a gente fez no ano passado sobre a receita operacional líquida. Indo para o slide 20, a gente fala aqui sobre o resultado trimestral. Então, mais um trimestre que a gente entregou 9 milhões de lucro líquido na visão do controlador. Aqui é importante mencionar que a gente entregou esses 9 milhões de resultado líquido, mesmo com o efeito negativo de 11 milhões de reais da venda de um terreno em Cuiabá. Cuiabá é uma excelente praça, mas a gente não atua mais nessa região, e a gente decidiu estrategicamente desinvestir de um terreno nessa região, com algum nível de prejuízo.
trouxemos dinheiro para dentro de casa, mas esse resultado negativo passou pela nossa DRE. E, a despeito disso, o resultado do trimestre ficou em linha com o trimestre anterior, com 9 milhões de lucro líquido. Indo para o slide 21, essa é uma informação, um slide novo que a gente demonstra para o mercado. A gente trouxe aqui o bridge da nossa dívida, né? Então, a gente comparou como que a gente fechou o endividamento no terceiro trimestre e como que a gente fechou o endividamento no terceiro trimestre. E aqui eu acho que é importante mencionar, vou pegar aqui a linha de cima aqui onde a gente fala corporativo. A gente pagou 205 milhões de reais de dívida corporativa e, do outro lado, a gente captou 152 milhões de reais de dívida corporativa. Então, na prática, a gente pagou de forma líquida 53 milhões de reais de dívida corporativa. E, na linha de baixo, a gente demonstra aqui o quanto a gente pagou de SFH, que é o famoso financiamento à produção, que foi 165 milhões de reais. E lembrando que a gente continua aqui num processo bastante intenso de obras e que a gente continua tomando financiamento à construção. Então, na hora que você pagamos 165 milhões e liberamos 111, a gente teve uma amortização líquida aqui importante de 54 milhões de reais na linha de plano empresário. Então, é importante lembrar que a companhia continua com muitas obras em andamento, a despeito de todas as entregas, e que a gente continua tomando financiamento à produção, que é o financiamento mais saudável do setor, porque a gente vai continuar tomando esse dinheiro para dar funding para as nossas obras. Então, acho que essa é uma informação bastante importante, tá? Aqui, a gente também trouxe duas informações legais. A gente pagou 55 milhões de juros e teve aqui o acréscimo de juros acruados e não pagos, não teve efeito caixa de 66 milhões de reais, que fizeram com que a dívida subisse por esse acrúo no saldo devedor, tá? Espero tenha sido clara aqui a explicação para todo mundo entender como que funciona a dinâmica do endividamento corporativo e na linha de plano empresário de uma incorporadora. A gente vai pagando muita dívida, do outro lado a gente vai tomando dívida também porque a companhia continua funcionando com obras em andamento para entregar para os nossos clientes futuramente. Podemos passar para o slide 23. Desculpa, 22. Esse é um slide novo também, tem bastante informação aqui. Tem duas coisas que, antes de entrar nos números, que eu gostaria de destacar. São duas coisas importantes para a gente entender os conceitos. O primeiro a nossa contabilidade não reflete a totalidade dos empreendimentos que a Elbor tem. A gente só consolida no nosso balanço aqueles empreendimentos que a gente tem o controle sobre a gestão, por mais que a gente tenha sócio, que a gente consiga controlar. Por um outro lado, tem uma série de empreendimentos de altíssima qualidade que a gente divide o controle com os nossos sócios. Então, ele passa por uma visão não consolidada, a gente não consolida esse resultado. Para fins de explicação, acho que tem 2 bilhões de reais de VGV, de SPS lançadas, bem vendidas, em construção, e alguns sendo entregues, que a gente não consolidava no nosso balanço. E a gente resolveu trazer aqui nesse gráfico, nesse quadro, as SPS que a gente consolida, que são as SPS que a gente tem o controle, e as SPS que eu descrevi agora há pouco. Tá? Então, para a gente entender aqui, as SPS que a gente consolida, a gente gerou a gente teve uma queima de caixa de 21 milhões de reais. As SPS que a gente não consolida, mas que nós somos sócios iguais, a gente gerou caixa de 26 milhões de reais, a terceira coluna aqui no terceiro trimestre. Tá? O net disso é uma geração de 4 milhões de reais de caixa. Então, esse é o primeiro conceito que eu queria trazer, um conceito novo, a gente vai dar cada vez mais abertura disso. Se vocês quiserem ver quais são os empreendimentos que compõem essas SPS não consolidadas, elas estão na página 16 do nosso release. Tá? Vocês vão ver que tem bastante empreendimento de excepcional qualidade nessa linha. Então, essa é a primeira explicação. A segunda explicação a gente, ao longo do segundo trimestre, a gente tomou uma linha de crédito de 250 milhões de reais com o Bradesco. Essa dívida está consolidada no nosso balanço, 100%, e a gente deu em garantia um terreno, o famoso República do Líbano, que o Bonanata descreveu agora há pouco,
Só que a gente não é dono de 100% do terreno, a gente tem 60% do terreno e o nosso parceiro tem 40% do terreno. O crédito aprovado junto ao Bradesco foi de garantia de 100% do terreno. Então, a gente garantiu a nossa parte de 60% e o sócio garantiu a parte dele de 40%. Então, nada mais justo, como o nosso sócio é devedor e garantidor dessa operação também, que a gente transferisse parte dessa dívida para ele. Tá? Então, na prática, saiu 100 milhões de reais do caixa da Elbor e a gente transferiu esses 100 milhões de reais para o nosso sócio. Então, essa é a explicação. Tá? Não tem nada de foi dinheiro para acionista, nada. Foi dinheiro que a gente distribuiu parte Elbor para ficando com a parte Elbor e parte do sócio em função dele ser dono e garantidor também da operação. Tá? Aqui, na coluna do meio e a coluna da direita, a gente isolou esse efeito. Então, na prática, o que aconteceu? No segundo trimestre do ano, saiu 20 milhões de reais. A gente, do caixa da holding, que a gente emprestou para esse sócio. Saiu 110 milhões de reais de queima para 90. Já no terceiro trimestre, a gente mandou a segunda tranche final, de 80 milhões de reais para esse sócio. Então, a gente sai de uma queima de caixa no consolidado, visão consolidada de 21 milhões de reais de queima, para 62 milhões de reais de geração, que, na nossa opinião, é a visão mais correta, porque a gente está isolando aqui um mútuo que vai ser liquidado agora no quarto trimestre e deixando o número sem poluição e deixando claro que a operação sim está gerando caixa, sim que os repasses /entregas estão ajudando a gente nesse processo de desalavancagem. Tá? Então, indo para a coluna do meio e juntando as duas coisas, né? Das SPS consolidadas, não consolidadas, e então a gente fala nas SPS consolidadas, gerei caixa de 62, nas SPS não consolidadas, gerei caixa de 26 milhões, somatório dos dois, ex-mútuo, a companhia gerou 87 milhões de reais de caixa nesse trimestre. Acho que é isso. Dando um pouco mais de detalhes sobre o mútuo e como que a gente vai liquidar ele agora no quarto trimestre. Esse empréstimo de 250 milhões de reais que a gente pegou com o Bradesco é um empréstimo ponte, até a hora que a gente faça a operação de financiamento definitivo para esse projeto, onde a gente vai trazer alguns investidores que vão comprar parte pequena desse projeto do República do Líbano, e a gente vai usar esse dinheiro para integralmente pagar a dívida e o nosso sócio nos pagar também os 100 milhões de reais. Então, a gente pretende desmontar essa história do mútuo agora no quarto trimestre de 2024. Isso de forma bastante transparente e completa. Passei aqui pelo assunto de República do Líbano, a gente pode passar para os próximos slides. Indo para o slide 23, a gente trouxe uma abertura nova aqui também sobre o nosso endividamento total. A gente encerrou o trimestre com 2 bilhões e 5 milhões de reais de dívida e a gente trouxe aqui uma quebra nova para todo mundo ficar familiarizado da forma como a gente enxerga aqui dentro de casa. Então, a gente marcou aqui em verde, então, o SFH, 516 milhões, e o CRI lastreado, 526 milhões de reais, como dívidas liquidáveis, autoliquidáveis. Ou seja, ela vai ser paga com a própria garantia. O SFH é autoexplicativo. A gente vai entregar a obra, vai repassar, vai quitar o plano empresário. O CRI lastreado, a gente usa esse termo, mas ele é basicamente um CRI com unidades de estoque pronto em garantia. Todo mês o Bona vende, a gente repassa e paga aqui o CRI. Então, são dívidas autoliquidáveis. Falando das dívidas não autoliquidáveis, que são cinzas, primeiro é o CRI não lastreado, basicamente são CRIs que dependem da geração de taxa da holding na companhia para ser pago. E as CCBs, parte importante dessa CCB é os 260 milhões de reais da CCB do República do Líbano. Então, parte importante aqui, praticamente 2/3 dessa dívida da CCB, a gente vai endereçar aqui, né, via essa operação que eu comentei agora há pouco no República do Líbano e tirar isso do balanço definitivamente também. Então, acho que é importante a gente ter bastante claro para todos os envolvidos aqui como funciona o endividamento da companhia e explicar que nem tudo aqui vai forçar o caixa da holding. Boa parte é pago com a monetização da própria garantia.
Indo para o próximo slide. Slide 24. A gente pegou aqui uma peça do nosso balanço, que é basicamente o nosso passivo circulante, e a gente está dando um zoom in na linha de empréstimos e financiamentos, porque todo mundo olha que tem 910 milhões de reais de empréstimos e financiamentos vencendo no curto prazo. De novo, a gente vai abrir aqui para explicar detalhadamente qual é a nossa estratégia para isso, porque que isso não nos incomoda da maneira como muita gente imagina. Então, dos 910 milhões de reais de dívida, 314 é de plano empresário SFH. De novo, autoliquidável, autoexplicativo e vai sendo pago conforme as entregas. CRI lastreado, a gente já falou, então são unidades que a gente vai vendendo, vai repassando, vai quitando. E aí, dando um zoom in aqui nas CCBs, que é a maior parte, que é os 508 milhões de reais, a gente demonstra que mais de 50% desse valor é o próprio capital de giro do República do Líbano, que a gente vai liquidar agora de forma definitiva, agora nesse quarto trimestre. Então, na prática, o que vai sobrar aqui para a gente de dívida corporativa são 130 milhões de reais, mais os 66 milhões de reais aqui da conta garantida. Então, eu estou dando bastante detalhe aqui, explicando que dos 910 milhões de reais no curto prazo, o que preocupa a gente é a somatória de 130 com 60, que está muito bem encaminhado para a gente postergar para o longo prazo. Vamos passar. Falando de alavancagem, a gente saiu no segundo trimestre de 2024 de 71,2 para 68,8. Então, a gente teve aqui uma desalavancagem em relação no índice de dívida líquida sobre o patrimônio líquido. É importante mencionar que o patrimônio líquido consolidado cresceu, algumas espécies tiveram aporte pelos sócios, então o patrimônio líquido aqui, além de ter lucros retidos e não distribuídos, o patrimônio líquido cresceu um pouquinho. Isso que ajudou o nosso indicador ficar um pouquinho abaixo em relação ao segundo trimestre de 2024. Podemos passar para o próximo slide. Encerramos aqui. Com isso, eu encerro a sessão de apresentação. Está aberta a sessão de perguntas e respostas. É só digitar aí no Q&A, no Zoom de todos vocês. Eu vou lendo aqui e nós todos vamos respondendo. Voltamos em alguns instantes. Voltando aqui, pessoal, a primeira pergunta do Herman Lee, que é analista de sell-side do Bradesco BBI.
Herman, obrigado pela pergunta. Eu vou ler aqui ela e na sequência eu já respondo, tá? Querer entender essas despesas caixas que levaram a empresa a queimar caixa, por exemplo, um empréstimo com sócio, e se a gente comprou algum novo terreno agora com caixa. Eu vou começar pela segunda e eu volto na primeira. Então, vamos lá. A gente não comprou nenhum novo terreno agora com caixa, mas é importante lembrar que a Elbor tem um land bank bastante relevante e que a gente fez aquisições no passado que tinham parcelas a pagar ao longo do tempo. E agora, no terceiro trimestre, a gente fez alguns pagamentos, sim, de terrenos que a gente já tinha comprado há algum tempo atrás e que a gente tinha que honrar, tá? Então, por esse motivo que a gente fala que o pagamento de terrenos foi uma das linhas que ajudou a queimar a caixa aqui dentro de casa. Deve ter alguma outorga também. Sim, além de outorga, de projetos. Não é só pagamento de terreno. A outorga também, prefeituras, para estão sendo aprovados, também está nessa linha. Exato. E a segunda pergunta, que é a primeira pergunta, você falou um pouco sobre o mútuo com sócio. Posso só falar uma coisa, Claro. Léo? Herman Henry, obrigado aí pela pergunta. Só para ficar claro, né? Com esse breakdown que o Léo Piloto demonstrou do endividamento, fica claro que, independente do mútuo que foi feito, a gente levando em consideração o não consolidado, que faz parte do nosso negócio, né? Tem uma parte importante de VGV lá, a gente gerou caixa, né? E essa geração de caixa ex-mútuo, ela fica muito melhor, né? Só para ficar claro isso. Aí só voltando aqui, Herman, no aspecto técnico, por que a gente teve que fazer essa movimentação, tá? A República do Líbano tinha um CRI que estava vencendo, a gente conversou com o Bradesco aqui, que é nosso banco parceiro, a gente conseguiu uma nova linha de crédito para pagar essa dívida e a gente alongando esse passivo. Só que a aprovação de crédito que a gente conseguiu foi com a garantia de 100% do terreno e a gente não é dono de 100% do terreno. Só que a dívida ficou consolidada no nosso balanço. E aí, obviamente, o sócio falou assim, putz, eu sou garantidor da dívida também, acho que nada mais justo do que eu levar uma parte aqui desse empréstimo. Então, por isso que a gente criou esse empréstimo nosso para o sócio momentaneamente. Acho que é importante frisar, eu vou repetir isso ao longo do Q&A algumas vezes, que essa é uma operação que vai ser liquidada agora no quarto trimestre. A gente está muito bem encaminhado para dar a solução definitiva em termos de estrutura de capital desse projeto. E ao a gente liquidar essa estrutura definitiva da estrutura de capital do projeto, a gente liquida tanto a nossa parte quanto recebe os 100 milhões de volta do nosso sócio, tá? Então é uma coisa temporária. A gente optou aqui de forma muito transparente a dar essa abertura para todo o mercado, para ninguém ter dúvida de onde foi o dinheiro, para onde veio e o porquê da geração de caixa ter sido um pouco menor que a gente imaginava. A gente optou de ser muito transparente, abrir aqui e de forma muito tranquila falar que isso vai ser resolvido agora no quarto trimestre. Acho que é importante também ressalvar que é o seguinte, lembrando que esse terreno a companhia comprou numa outra condição de mercado e o terreno tinha um aproveitamento de 2 vezes a área e era um terreno com gabarito. Fomos, do gabarito de 8 andares, fomos beneficiados aí com nova lei de zoneamento e com o plano diretor, e a gente ganhou muito potencial nesse terreno e em outros também, como a gente demonstrou na apresentação. E o que eu quero dizer é que a gente tem uma tranquilidade muito grande em fazer uma operação dentro dessa SPE, dentro desse terreno, que será mais uma operação autoliquidável para a companhia de um projeto que tem aí um VGV para suportar tudo isso. Correto, Léo? É isso aí. Corretíssimo. Bom, a próxima pergunta aqui é do Francisco Silveira, que é da Darwin Inversiones. Francisco, obrigado pela tua pergunta. Ele perguntou por que os distratos no terceiro TRI foram altos na visão dele. Eu vou responder uma parte, o Bona vai me ajudar aqui. Francisco, esse é um ano bastante importante de entregas para a companhia. E no momento de entregas na companhia é quando a gente vai para o tudo ou nada com os nossos clientes, é naquele momento que o cliente não consegue mais pagar as parcelas, somente as parcelas mensais, e ele tem que assumir o financiamento de longo prazo. Então, esse é um momento que geralmente tem um acréscimo de distrato, sim. Mas a gente está bastante tranquilo com esse assunto,
porque acho que tanto os times de crédito quanto comercial, a gente está trabalhando de uma maneira muito próxima. Toda vez que o cliente pede um distrato, a gente já reabre ele para venda, e geralmente essas unidades que estão sendo distratadas são aquelas unidades que foram primeiramente vendidas. Então, são as unidades mais altas, com vista, e a gente percebe que tem uma liquidez bastante importante nessas unidades que estão eventualmente sendo pedidos de distrato, né, Marcelo? Não sei se você quer complementar. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, primeiro, a gente tem que colocar distratos e distratos. Distrato profundo foi aquele de 2016 até 2019, né? Que ali o mercado entrou em colapso, o país estava em colapso. Hoje é um distrato natural, que sempre teve a vida inteira, tem 5%, 10%. Como o Léo muito bem disse, a gente teve um acúmulo de entrega junto, então isso é natural. Mas a gente vem fazendo um trabalho junto com o setor de repasses, a gente vem vendendo automaticamente, vem abrindo, as pessoas vêm sinalizando o distrato, porque por N motivos não consegue pegar o financiamento em determinados momentos, o mundo muda, comprou-se há 3, 4 anos atrás, a vida muda, mas o que a gente vem vendo, como o Léo disse muito bem, a liquidez, em muitos casos, que a gente consegue pegar até preço melhor na hora da revenda desse distrato. Então, esse é um momento importante para a incorporação, diferentemente daquele momento de 2016, onde o estoque caiu 30%, 40%. Hoje, a gente vê, muitas vezes, algumas unidades, alguns empreendimentos ganhando até preço em relação do que foi vendido. Agora, complementando, a gente fez um estudo dos distratos que foram realizados agora no terceiro trimestre. Duas coisas importantes, né? Todas as vezes a gente fez o distrato, a gente reteve os 50%, então acho que esse é um ponto importante. A lei do distrato está super consolidada. A segunda, que é um ponto que você mencionou sobre o acréscimo de preço, na média, a gente revendeu essas unidades com um acréscimo de preço de 8%. Então, ganhando preço. Então, Francisco, corroborando com tudo que a gente falou aqui, acho que é um momento que vai ter um pouco mais de distrato, sim, muito por conta das entregas, mas é uma coisa que não nos tem assustado, pelo contrário. Acho que tem vindo boas notícias aqui, acho que é uma maneira de oxigenar a carteira, é uma maneira de ganhar algum preço, é uma maneira de acelerar com que esse novo cliente já entre repassando. Tá? Então, por enquanto, zero preocupação com esse assunto. Tá? A próxima pergunta é do Herman, que é analista do Bradesco. A métrica dívida líquida sobre o equity melhorou, mas a dívida subiu, implicando que o equity subiu mais apesar do lucro mais baixo na proporção. Não sei se eu peguei todas as nuances aqui, Herman, mas te dando um pouco mais de detalhe, eu comentei agora há pouco, mas repetindo, né? As SPEs consolidadas, todas elas em si, tiveram ao longo do tempo aportes dos sócios, inclusive o nosso. Então, o capital de algumas SPEs, eles aumentaram e na hora que a gente consolida o todo, o patrimônio líquido consolidado aumentou um pouquinho também. Então, por isso que o ratio aqui, dívida líquida sobre PL, caiu um pouquinho. Tá? Voltando aqui, próxima pergunta do Francisco Silveira, da Darwin, novamente. Ele pergunta sobre a velocidade de vendas do Figueira Leopoldo. Francisco, primeiro, obrigado pela pergunta. Dizer para você que o altíssimo padrão a gente tem, é natural a gente sair com um percentual de vendas, começa a obra e fatalmente a gente vai ter a retomada da velocidade de vendas, o voo cruzeiro, como nós chamamos, mais próximo da entrega. E isso já começou a sinalizar. 2 meses atrás nós vendemos uma unidade e há uma semana atrás nós deixamos uma unidade decorada, pronta na torre. Tá? Então, só em uma semana nós já conseguimos ter um volume de visita de pessoas que estavam aguardando já por esse evento, e já começou a mexer bastante com o empreendimento que a gente estava aguardando. Então, a gente está num curso natural, deve entregar agora até o meio do ano que vem, mas é o momento da maturação desse empreendimento. A gente não tem dúvida nenhuma em relação
da localização e da qualidade que esse produto tem e um produto adequado. É que o altíssimo padrão realmente ele tem os momentos adequados para retomada de velocidade de venda. Então, a gente está bem tranquilo e otimista, acima de tudo. Você comentou do prêmio. Nós ganhamos um prêmio agora, né? Com esse empreendimento. Até para colaborar com o Marcelo aqui, é o Henry, até para lembrar, né, quem é do mercado, que tem um empreendimento em frente ao nosso, do outro incorporador, foi exatamente isso, né, Marcelo? Ele largou e depois vendeu no final e vendeu bem vendido no final, ganhando preço. Então, de novo, né? Acreditamos que é um produto bom, é uma rua boa, num bairro bom, está com o preço adequado, eu acho que isso aí é muito importante, mas sem sombra de dúvida, a gente quer vender tudo no começo, mas o alto padrão, muitas vezes, as pessoas aguardem aí o final da obra, até por conta de juros, Selic, do jeito que está, né? Eles querem ter uma... Porque esse cara é o que a gente fala, né, Marcelo? A pessoa já mora bem. Isso que eu ia falar. Então, a pessoa já mora bem. Ele não tem essa pressa. Exatamente. Né? E muito engraçado, né? A gente tem contato com a maioria desses clientes, ele acompanha a obra junto conosco, né? É isso aí. É bem engraçado em relação a isso. Então, e agora é o momento do decorado estar pronto, ficou maravilhoso e muito próximo da entrega. Então, realmente, a gente já conseguiu em uma semana ter um movimento que já fazia tempo que não tinha. Olha, e complementando, tá? Não só do Figueira, o nosso Doc Lobo também vendemos a unidade semana passada. Sim. Né, já assinada, liquidada, num bom preço por metro quadrado. É a mesma coisa. O prédio vai ser entregue agora no primeiro trimestre do ano que vem. Exato. Então, já a gente estava um tempo ali também batendo na trave, agora já assinou uma unidade, Já tem mais uma. Tem mais uma tratando, e é isso. Né? É assim que o mercado funciona. A próxima pergunta é do Daniel Silveira, que ele é investidor aqui da companhia. Boa tarde, tenho 3 perguntas. Quantos lançamentos serão realizados no terceiro TRI? Terceiro ou quarto? Quarto, desculpa. E por que a gente não teve nenhum lançamento no terceiro TRI? Segundo, tendo em vista a alta da Selic, que já se fala em 14%, como estão se preparando para isso? E por último, algum plano de recompra de ações? Bona, se você puder pegar as primeiras sobre o lançamento, eu pego as últimas 2. Como eu dei um spoiler aqui, a gente, neste final de semana, nós fizemos o lançamento da primeira fase do Elbor Alegria em Mogi das Cruzes e 100% das suas unidades foram totalmente vendidas. Nós tínhamos para o último TRI, para o quarto TRI, apenas a primeira fase do Elbor Alegria. Mas, em virtude da velocidade de vendas que nós tivemos, é um projeto único, uma incorporação única, a gente está vendo a possibilidade, porque já criamos uma demanda natural para o empreendimento, então existe a possibilidade de abrir, Léo, a segunda fase ainda esse ano, estamos estudando essa semana, fatalmente vamos abrir a segunda fase, é o que nós estamos programando para o quarto TRI. E o terceiro TRI, de não ter tido lançamento, existe um comum acordo entre nós aqui, que a gente vai sentir muito mercado a cada empreendimento, com a possibilidade de ter êxito. Hoje, lançar para chegar para ficar apresentando a mercado só VGV lançado não é o nosso objetivo. Então, assim, o terceiro TRI a gente se concentrou bastante em vender estoque, em fazer nossos eventos, em diminuir esse estoque, e não era o momento adequado para se lançar. Tanto é que fizemos o primeiro lançamento e fomos até surpreendidos em relação à velocidade de venda para o momento adequado. Complementando aqui o Marcelo, Daniel, obrigado pela pergunta, o Henry. A estratégia da companhia, quem acompanha a gente, né, nos calls, desde o começo desse ano, foi: vamos segurar lançamento, vamos parar de comprar terrenos e vamos se concentrar a vender o que está em estoque em construção e estoque pronto.
Para nossa surpresa, ser muito honesto com você, a gente teve uma velocidade de vendas até maior do que a gente imaginava. Estamos aí com 32% a mais aí do que o ano passado. Então, foi estratégia mesmo da companhia lançar menos. Então, o ano que vem, a Elbor ela volta aí com alguns lançamentos, sempre aí, como o Marcelo falou, com muito cautela, muito cuidado aí na questão, né, da parte comercial de cada empreendimento. Mas, de novo, né, a gente começou o ano com essa estratégia, inclusive para terminar esse ano, né, Léo, com uma desalavancagem aí no nosso balanço. Então, é aquilo, né? Se a gente lançasse mais, a gente tinha produto para vender, tinha produto em estoque, a nossa estratégia foi, vamos gerar caixa com isso aí. Isso aí. Eu vou pegar as últimas duas perguntas aqui, Daniel. Você perguntou sobre a alta da Selic, né? Para 14% em 2025. A gente já estava com um cenário um pouco mais conservador aqui dentro de casa, a gente não achava que o juros terminal ia ser 8%, 9%, já faz algum tempo, então, obviamente, a embicada foi um pouco mais forte que a gente imaginava, mas a gente não imaginava que a taxa ia cair, não. Então, o que a gente tem feito para se preparar? Então, acho que a primeira coisa é focar absolutamente nas nossas entregas e nos nossos repasses o quanto antes, para isso nos ajudar na desalavancagem e reduzir aqui o percentual de exposição que a gente tem na dívida corporativa, principalmente a CDI. Acho que essa é a primeira coisa. Posso só complementar, Léo? Aí você pode explicar até melhor. Fato importante, viu, Daniel? A gente tem uma dívida importante no balanço, tá? Que é uma dívida corporativa, que ela ficou uma dívida pré, né, Léo? Sim. Então, isso foi muito bom aí para a companhia. Exato. Só dando um pouco mais de detalhe, que o Ian comentou, a gente fez um CRI no primeiro trimestre de 2024, onde mais de 60% do book saiu em dívida pré, 12% ao ano. Né? Naquela época parecia uma dívida cara, hoje Isso é uma loucura, né? Hoje parece uma dívida bastante adequada. Por sorte ou competência, a gente não swapou isso para CDI, então a gente está aqui nessa parte da dívida protegida. Tá? Falando sobre o segundo ponto que eu estava comentando, a gente tem que ser uma companhia bastante flexível para ir se adaptando ao cenário macro. A gente não controla o cenário macro, mas a gente surfa e faz parte dele. Então, se a gente perceber que o macro está piorando, consequentemente, a gente vai colocar um pouco mais o pé no freio em relação ao pipeline de lançamentos de 2025. Tá? A gente ainda falou muito pouco sobre isso. Tem uma pergunta aqui que o Bona vai responder daqui a pouco, mas o que a gente tem combinado internamente é, se o mercado tiver comprador ano que vem, a taxa de juros não for proibitiva, a gente vai continuar com um pipeline um pouco mais robusto. Se o mercado virar, a gente vai virar rapidamente também para ser flexível. Tá? Então, acho que são essas duas nuances aqui. Então, acelerar a geração de caixa, volta do dinheiro, e a segunda é ser flexível e não ter uma estrutura rígida e planejamento estratégico rígido que a gente não consiga ir se adaptando ao macro. E aí, Léo, você me permite, só falando, mesmo em alta de juros de Selic, acho que é uma coisa importante quando a gente fala para juro de ponta para o cliente. Nesse momento, os juros na ponta para o cliente continua na média de 10,5. A gente não esqueça que no boom de 2008 até 2014, a gente praticava juros na ponta de 12%. E hoje a gente está falando de 10,5%. A maioria do nosso estoque, dos nossos empreendimentos, eles estão concentrados no médio e no médio alto padrão. E hoje, para o médio e médio alto padrão, existe uma coisa muito importante, a capacidade de absorção de dívida. Tá? Então, assim, que ao longo do tempo o cliente consegue absorver essa dívida. É uma mudança no comportamento do consumidor brasileiro. Então, assim, a gente está conseguindo performar, porque esses 10,5 é muito, para o Brasil hoje, é muito bom. E o cliente está comprando por conta disso. E neste momento, a gente conversando com os bancos, não vê uma sinalização, até porque a Selic não está no crédito imobiliário. Então, a gente não vê uma sinalização de alta. Com isso, eu não acho que deva travar o nosso mercado, não. Obrigado. Daniel, respondendo a tua última pergunta, você perguntou sobre recompra de ações. Te respondendo aqui, a gente adoraria fazer, mas a gente não vai fazer. Acho que nesse momento. Nesse momento a gente não vai fazer. O foco da companhia, como a gente tem falado, é venda de estoque pronto, em construção, redução de alavancagem. A gente acha, de fato, que a ação está sendo negociada num valor muito abaixo do que a gente considera justo.
Adoraríamos usar o nosso caixa para fechar parte dessa simetria, mas por agora o melhor uso da destinação dos nossos recursos é ir pagando a nossa dívida financeira, tá? Então, por enquanto é isso. Espero que a gente consiga mudar futuramente essa decisão estratégica aqui do nosso lado. Próxima pergunta é do Elvis Credendio, que é analista de sell-side do BTG. Elvis, obrigado pela tua pergunta. Podem passar uma expectativa da redução da alavancagem para os próximos trimestres? E comentar um pouco mais sobre o mútuo. O mútuo, eu acho que eu já discorri bastante sobre ele, Elvis. Se ficou alguma dúvida adicional, me avisa, tá? Por favor. Sobre a redução da alavancagem, a gente comentou bastante aqui. A gente iniciou o ano, primeiro trimestre desse ano, a gente falou que esse ano seria o ano que a gente ia fazer, sim, uma desalavancagem. Seria uma desalavancagem ultra expressiva? A gente falou que não. A gente continua com a mesma cabeça. A gente vai entregar uma desalavancagem agora no último trimestre, muito porque boa parte das entregas já aconteceram, então o time de repasse está com bastante trabalho. E por outro lado, como eu comentei com vocês, a gente vai trocar a dívida financeira do República do Líbano por trazer alguns investidores que vão ter uma parte pequena do projeto. E isso também vai nos ajudar no processo de desalavancagem financeira, tá, Elvis? Para 2025, como eu comentei ao longo da apresentação, de novo, é um ano bastante importante de entregas, então a gente imagina que vai ter mais uma desalavancagem, sim, ao longo do ano. De novo, não vai ser uma desalavancagem enorme, mas vai ser uma desalavancagem importante aqui para a companhia, tá? Eu não quero te passar projeção para não ser guidance nem nada, mas a gente espera, assim, 24 terminar menor do que a gente terminou 23 e 25 terminar menor do que a gente vai terminar 24. Eu acho que o grande recado aqui, né, Léo? Elvis, eu acho que indiscutivelmente, eu acho que o operacional da companhia está em linha, né? A gente está conseguindo vender, estamos conseguindo entregar, estamos tendo margem. Obviamente que o mercado fica ansioso, e nós também, para a desalavancagem. E eu acho que o grande recado aqui é que a gente está focado nisso, e como o Léo falou, último trimestre a gente já vai ver uma desalavancagem, e o ano que vem mais ainda por conta das entregas. Você me entender um pouquinho, e às vezes a gente quer o trimestre, isso, aquilo, mas uma incorporadora ela não vive de trimestre, né? É um período muito curto, né? Para quem lança um empreendimento, demora aí 4, 5 anos para entregar, às vezes a gente não consegue fazer um nível de repasse ou coisa e tal num determinado trimestre. Então, assim, dentro de casa, como a gente está no dia a dia aqui, estamos pilotando aqui a máquina, a gente sabe do que está acontecendo e o que a gente pode passar para vocês com tranquilidade é que a desalavancagem ela vai acontecer, uma parte esse ano e uma parte mais importante no ano que vem. Vai falar. O Herman Lee, do Bradesco BBI, fez mais uma pergunta sobre pipeline de lançamentos de 2025. Me ajuda nessa, Bruno? Vamos lá. Herman, obrigado pela pergunta. Até por a gente ter baixado bastante o nosso nível de estoque, a gente sempre teve um estoque aí para 24 meses, hoje a gente deve estar aproximadamente para 14 meses. A expectativa que nós temos é para o ano que vem vir com uma retomada de lançamento. A gente tem um land bank com muita qualidade e um land bank parrudo, como vocês acompanham. A expectativa é que a gente tenha mais lançamentos do que 2024, mas sem dúvida nenhuma, Herman, que a gente vai ter prudência, começar o ano, ver a macroeconomia também, ver produto, empreendimento por empreendimento e sair no momento adequado.
Então, não consigo te dar um guidance para o ano que vem, mas dizendo que a expectativa da companhia, diferentemente até de 2024, é que 2025 a gente possa ter uma retomada maior em relação a esse ano para o ano que vem. Até porque é o seguinte, né, Herman? Se a gente não fizer isso, o Marcelo não vai ter o que fazer. Eu vou ser mandado embora. Porque a venda tem estoque hoje para um ano. Faz tempo que eu não vejo a companhia com esse cenário de um ano de estoque. Então, daqui a pouco, eu não vou ter o que fazer com ele. É verdade. Vamos ter que lançar. Próxima pergunta da Mariângela, que é analista de sell-side do Itaú BBA. Mariângela, obrigado pela sua pergunta. Pessoal, como estão se sentindo pressão de custos e inflação no setor? E qual a expectativa de margem nos próximos trimestres? Mariângela, obrigado pela pergunta. É o Henry. Sem sombra de dúvida, eu acho que a maior preocupação dentro da Elbor hoje é a questão do custo da construção, né? E principalmente o que está acontecendo aí na falta de mão de obra, que essa falta de mão de obra está levando aí a um preço mais alto aí em cada obra nova que a gente está fechando, né? O que eu posso te dizer que a estratégia da companhia e, de certa forma, nos ajudou a enfrentar esse problema? A companhia tem um land bank muito bom, como a gente demonstrou ao longo da apresentação, focado principalmente em São Paulo e em bairros nobres. Tivemos, sim, e o mercado teve alguns benefícios em alguns terrenos já comprados a nível de aproveitamento, e a soma de lugar bom, o mercado, como o Marcelo falou, o mercado não o mercado ele está vendendo bem, a gente não vê queda de preço, a gente conseguiu aí readequar nossas tabelas para enfrentar essa nova onda de custo, né? O que eu posso te dizer, a obra que a gente está fechando hoje, ela está mais cara do que eu fechei há 2 anos atrás corrigido, mas o preço de venda também andou. Então, isso tem ajudado a companhia e, por isso, que a gente, apesar de não estar comprando terreno, a gente tem um land bank, né, bom e grande, mas a gente é muito focado na localização, para ter uma tranquilidade na hora do lançamento. Comentando, Henry, Mariângela, você perguntou sobre margem, né? Como eu comentei durante a apresentação, a gente acha que a companhia consegue entregar de forma bastante recorrente 30% de margem, a depender do mix de venda do trimestre, tá? Então, como o Henry colocou, a despeito do acréscimo de preço nas novas contratações, o preço de venda tem compensado, pelo menos em parte, aí, esse aumento de custo, tá? A última pergunta é do Rafael. Ele perguntou aqui para a gente qual é o segmento que a Elbro pretende mais atuar, Bona, daqui para frente. Vai esclarecer? Rafael, acho que é importante, quando você analisa uma incorporadora, o segmento dela está pautado em cima do seu land bank. Então, assim, a Elbor tem um perfil de passear saindo do Minha Casa Minha Vida muito no médio alto, no alto e no altíssimo padrão. E o nosso land bank, ele indica exatamente isso. A gente tem esses 4 pontos, esses 4 pilares de segmentos, o nosso land bank está pautado em cima disso. Então, muito concentrado, praticamente totalmente concentrado no estado de São Paulo, hoje com base, região metropolitana, que a gente performa muito bem, Mogi das Cruzes, nossa cidade, ABC, Guarulhos, Campinas, e a cidade de São Paulo como um todo, que a gente navega aí há 47 anos, tendo êxito neste mercado de São Paulo. Segmento, principalmente médio alto, alto e altíssimo padrão, isso já está muito alinhado com o nosso land bank. Você quer aí alinhavar essa pergunta? Não, eu acho que é por aí, né, Marcelo?
Acho que você já respondeu bem. Sim, acho que, principalmente bom, residencial, sem dúvida acho que nenhuma. você tocou no ponto, Thiago, até para falar. No passado, a companhia atuou muito, fazendo uma diversidade maior de produtos, até surfando uma onda de salas comerciais e condotéis. Isso aí. Veio a história do distrato, e a gente percebeu que é um tipo de produto, quando você tem uma crise no mercado imobiliário, é mais difícil de você conseguir sair deles, né? Então, a gente focou muito em residencial, como ele falou, no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, e modéstia à parte, são terrenos muito bem localizados. Eu não quero virar aqui e falar quem tem isso ou tem aquilo, terreno bom, terreno ruim, mas está lá, né? Se a gente olhar República do Líbano, Lorena com Pamplona, Rua Bahia, Rua Itacolomi, tem um terreno que a gente também fechou nos Jardins também, que foi uma permuta, um terreno importante, que logo mais a gente vai divulgar. Eu acho que é isso, né? A companhia está bem focadinha e o nosso que a gente quer entregar é a desalavancagem. É isso que a gente está muito focado. Ou seja, a gente não vai lançar e para fazer bobagem, né? A gente vai lançar o que a gente entender que está no momento e vai ter liquidez. Como foi Mogi, né? Que a gente abriu aí e vendeu 100% do empreendimento. Pessoal, a gente passou basicamente por todas as perguntas. Teve algumas repetidas aqui que a gente tomou liberdade de não responder porque já tinham sido respondidas. Queria agradecer a todos. Você quer fazer uma mensagem final? Eu queria agradecer a todos que participaram aí da nossa conferência, agradecer também a equipe toda aqui da Elbor, de RI, ao Léo, ao Thiago, ao Luiz, agradecer ao Marcelo aí, a participação dele, a enriquecedora participação dele no nosso call, e agradecer a empresa como um todo aí, que acho que a gente está num bom caminho. Eu acho que a Elbor ela mudou de um ano para cá, e com certeza a gente vai surpreender aí o mercado e entregar o que a gente prometeu entregar. Muito obrigado aí a todos.